Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Nascemos mortos para o pecado. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 14, Nova Versão Internacional. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que maravilha, né? Que palavra gloriosa. Igreja do Senhor, povo santo, mais que vencedores em Cristo. Igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, mais do que vencedores. Meus amados, hoje nós vamos concluir uma trilogia a respeito do pecado. Nós já temos uma playlist com diversos estudos com esse tema, né? Ou que tocam nesse assunto do pecado. Só que nós estamos criando e terminando hoje, com a graça de Deus, 3 estudos seguidos sobre este raciocínio e pretendemos criar uma playlist e termos um link específico para podermos dar para as pessoas, né, que estão começando em graça principalmente, que querem entender a visão da graça a respeito do pecado. Eu tenho certeza que se as pessoas apreciarem esta trilogia atual nossa, elas vão entender a palavra. Com certeza, essa trilogia será um grande instrumento do Espírito Santo para que haja a iluminação dos olhos espirituais dos nossos irmãos, tá? Então, na semana retrasada, nós iniciamos falando a respeito da retirada do pecado do mundo, né? Nós trouxemos o entendimento, a revelação do que é tirar, do que foi, no caso, né? Tirar o pecado do mundo, né? Nós apresentamos o conceito de tirar o pecado, porque as pessoas têm um entendimento muito errado sobre isso, né? E, claro, isso vem dos ensinos do sistema religioso. Quando se fala em tirar o pecado, as pessoas têm aquela visão de que o pecado não foi retirado, porque elas olham para o mundo e, claro, elas veem obras más, elas veem perversidade, elas veem delinquência, e elas pensam, poxa, como que o pecado foi tirado se o mundo está cheio de obras más? É porque as pessoas não entendem o conceito de tirar o pecado. O que Jesus fez exatamente? Tirar o pecado no mundo significa que não haveriam mais obras más? É isso? Não, claro que não é isso, óbvio, né? E nesse estudo, então, o primeiro dessa trilogia, nós tratamos profundamente deste ponto. Na semana passada, graças a Deus, tivemos também um maravilhoso estudo, onde falamos a respeito da questão de ser nova criatura. Somos pecadores ou novas criaturas? Ora, se Jesus tirou o pecado do mundo, como vimos na semana retrasada, obviamente não tem sentido você se ver pecador depois da cruz. Só que a visão, mais uma vez, da religião, e que, claro, é a visão que predomina, né, infelizmente, é de que as pessoas são pecadoras até hoje, no caso, os eleitos de Deus são pecadores até hoje, e ao mesmo tempo são novas criaturas. Veja, gente, isso é uma das maiores atrocidades teológicas que podem existir. Não faz sentido algum você se ver como pecador e nova criatura ao mesmo tempo. Isso é ilógico. Mas veja, é o que é ensinado aí fora. Quando você estuda com a gente, se você assistir, e te convido que você assista aos estudos anteriores, caso não tenha assistido ainda, quando você estudar o estudo anterior sobre a questão de ser nova criatura ou pecador, você vai perceber o quão ilógico é o raciocínio do sistema. Ah, vem aceitar Jesus, pecador. Aí a pessoa aceitou Jesus, que é um outro conceito bizarro, né? Que não tem na Bíblia isso aí, mas as pessoas dizem que essa é a verdade e não é. Vem aceitar Jesus, né? E aí você se batiza no batismo de João nas águas, aí você participa da ceia do Senhor, né?
ceia do Senhor, entre aspas, né? Que na verdade é um pedacinho de pão, um pouquinho de suco que eles dão, chamam de ceia do Senhor, o que é uma grande bobagem também. Mas as pessoas pensam que aquilo é que é a comunhão com Deus, né? Então elas acham que a partir daquele momento que ela começou a se envolver com tudo isso, e se batizou, e faz campanha, é fiel dizimista, e obedece aos mandamentos da igreja, e toma Santa Ceia todo mês, e isso e aquilo, ela acha que a partir daquele momento ela se tornou nova criatura. Só que na verdade, na cabeça dela, ela também ainda é pecadora. Então a pessoa está ali dentro da chamada igreja com esse pensamento: poxa, eu sou um grande pecador. E ao mesmo tempo ela canta: eu sou nova criatura, nova criatura. Não tem sentido isso aí. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Ou é uma coisa ou é outra. E no estudo anterior, nós vimos então esse absurdo teológico, né, de dizer que as pessoas são pecadoras e novas criaturas ao mesmo tempo, e entendemos o verdadeiro conceito do que é ser nova criatura, o conceito bíblico, não teológico humano, o conceito bíblico, né? Hoje vamos falar mais uma vez a respeito do pecado, para fecharmos esta trilogia, e vamos ver que nós já nascemos, nós em nossa era, né? Já nascemos mortos para o pecado. Vamos entender então o que isto significa. E vamos falar bastante a respeito do domínio que o pecado exercia antes da cruz e que ele exerce hoje. Ué, irmão Cristiano, como assim? Irmão Cristiano, isso está contrário a tudo que você pregou. Porque você pregou sobre o fim do pecado, que ele foi aniquilado e foi tirado do mundo e que somos novas criaturas. Como assim o pecado pode dominar? Veja, gente, quando eu falo de pecado, eu não estou falando de condenação, não estou falando de transgressão da lei. Estou falando de obras da carne. Que, como já falamos anteriormente, as obras da carne seguem sendo pecado. Mais uma vez, não é a transgressão da lei, porque a lei já foi cumprida, já acabou. O fim da lei foi Cristo, ponto. Então não estou falando de transgressão da lei, não estou falando de condenação, a condenação acabou para os filhos de Deus. Eu estou falando de obras más, que literalmente seguem sendo pecado. Porque pecado significa, literalmente, errar o alvo, errar o caminho. Então, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é andar nos caminhos do Espírito, nos caminhos da palavra, mesmo porque nós que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito. Só que pode haver uma distração, ou por ignorância, né? Ou porque a carne ativou, entre aspas, né? A gente costuma usar muito esse termo, né? Ativou, enfim, aconteceu alguma coisa em que a carne exacerbou as suas vontades em nossas vidas e a gente acaba escorregando e permitindo que a carne faça as suas obras. Isso, claro, não vai trazer consequências espirituais para a nossa eternidade, mas vai trazer consequências para a vida terrena, o que obviamente não é aceitável. Os filhos de Deus não têm que conviver com isso. Inclusive, por isso que há a luta da carne contra o Espírito. Entende? Porque antes não havia a direção do Espírito, antes da cruz, né? A gente já vai ver isso aqui em detalhes. Depois da cruz, não, o Espírito ressuscitou, os espíritos dos filhos de Deus saíram da inoperância e receberam ainda o Espírito Santo, que se tornou um só, né? O Espírito Santo de Deus, gente, ele é um só Espírito com o nosso. Não é o que o apóstolo Paulo falou? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Então hoje há, além da vontade da carne que pode influenciar as nossas almas, claro, há também a vontade do Espírito que é revelada pela palavra. Então a palavra da graça, o verdadeiro evangelho, nos dá o caminho. Agora, quando a gente sai desse caminho, nós estamos saindo do alvo. Perceberam? Você está errando o alvo. Então você está literalmente pecando. Não transgredindo a lei, porque a lei acabou em Cristo. Não trazendo condenação eterna para você, porque a condenação acabou uma vez que o pecado foi tirado, né? E como eu disse, explicamos isto no primeiro estudo dessa trilogia, na semana retrasada. Então o pecado foi retirado,
A condenação acabou, ou seja, o poder do pecado de condenar, de matar eternamente, acabou para os filhos de Deus. Então o que resta são as consequências nesta vida, que nós também não queremos que isso aconteça, né? Não temos que viver nisso. Aí alguém vai dizer, mas irmão Cristiano, os filhos de Deus também não erram? Claro, é justamente o que eu estou falando, a questão de errar o alvo. Porque existe a luta da carne contra o espírito, as inclinações da natureza humana, né, e as inclinações do espírito, a direção do espírito. Então há esse conflito que Paulo falou escrevendo aos Gálatas. Tá? E muitas vezes a carne fala mais alto. E como eu disse, às vezes por ignorância. Né? Enfim, por qualquer que seja o motivo, muitas vezes acontece da carne dominar a nossa vida, nem que seja por um curto período. E aí vem as consequências. Né? Então, amados, nós temos que aprender a lidar com isso, porque, veja, nós morremos para o pecado, sim, e vocês vão entender isso aí. Mas existe um aspecto do domínio do pecado, ou seja, das vontades da carne, que vão existir para sempre. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Porque a carne, biologicamente, ela vai existir para sempre. Entende? Então as suas inclinações sempre vão existir. Porém, as inclinações não têm mais o poder de matar eternamente os filhos de Deus. Elas não têm mais o poder de trazer condenação, porque o pecado foi tirado. Perceberam? Então veja, as inclinações da carne, elas seguem existindo e elas podem sim nos fazer errar o alvo. Então existe, repito, um aspecto do domínio da carne que está em vigor hoje e estará para sempre. Agora, a carne perdeu o seu poder no principal aspecto e também ela perdeu o seu domínio no principal aspecto. E é o que vamos tratar hoje então, tá? Então, seguindo o raciocínio das 2 semanas anteriores, vamos continuar falando do fim do pecado, ou seja, o fim do seu poder condenatório, e vamos entender a questão do domínio, como eu falei, o domínio que é exercido pelas obras más, pelas obras da carne. Vamos entender o significado desse domínio, os seus aspectos, antes da cruz e também depois da cruz e em nossos tempos. Vamos lá, abençoados. Primeiro vamos ver o apóstolo Paulo falando a respeito do domínio do velho homem, do domínio do pecado, antes da cruz na vida dos filhos de Deus. Vejam só o que Paulo fala aqui, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 3 ao 6. Anteriormente, todos nós... Veja, esse anteriormente é antes da cruz. Porque aqui o Paulo vai se referir ao período em que eles estavam mortos em pecados. Obviamente é antes da cruz. Tá? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Irmão Cristiano, quem são eles? Eles são os filhos da perdição, chamados aqui por Paulo de filhos da desobediência. Tá? Então, anteriormente, antes da cruz, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo, vejam só, as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, ou seja, como os da perdição, éramos por natureza merecedores da ira. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Aqui a Nova Versão Internacional deu uma amenizada, né? Colocaram uma espécie de eufemismo aqui, chamando de merecedores da ira. Está errado? Não, porque de fato todos mereciam a ira antes da cruz. Mas a questão é que aqui no texto em grego aparece filhos. Perceberam? Filhos da ira. Como os outros, éramos por natureza filhos da ira. Esse é o conceito que aparece aqui. Merecedores da ira? Sim, repito, todos eram. Os eleitos e os não eleitos, todos eram merecedores. Mas aqui o apóstolo está sendo muito específico. Ele está falando dos filhos da ira. Então, eles estavam como os filhos da ira. Eles faziam só a vontade da carne,
os seus desejos e pensamentos. Por quê, irmão Cristiano? Porque, gente, antes da cruz não havia direção espiritual. Os espíritos estavam mortos, ou seja, inoperantes. Os espíritos não atuavam. Mas, irmão Cristiano, os filhos de Deus eram triúnicos antes da cruz? Sim, eram. Corpo, alma e espírito. Mas não havia a atuação do espírito, por quê? Por causa do pecado. Como costumamos dizer aqui, os espíritos dos filhos de Deus são elementos divinos, são elementos celestiais. Então, por causa do pecado, eles não atuavam, mesmo porque não havia também a presença do Espírito Santo habitando nos espíritos dos filhos de Deus. Então, antes da cruz, eles estavam, por assim dizer, espiritualmente mortos. Então, por causa disso, eles eram guiados apenas pela carne. É o que Paulo está falando aqui. Olha, antes da cruz, todos estávamos ali como os filhos da ira. Todos nós éramos também merecedores da ira. Éramos como os filhos da ira são. Todos estavam em pé de igualdade porque não havia direção espiritual. 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Olha só. Olha aí, ainda estávamos mortos em transgressões. Perceberam? Ainda estávamos mortos. Por quê? Porque houve uma ressurreição espiritual. Amados, a primeira ressurreição foi espiritual. O Apocalipse, por exemplo, se refere a 2 ressurreições. A primeira foi a ressurreição espiritual, porque antes da cruz todos estavam mortos em pecados e transgressões, como acabamos de ler aqui. Só que na cruz o Senhor aniquilou o pecado, como já estudamos anteriormente. Ele tirou o pecado do mundo e ele ressuscitou. Ao ressuscitar, ele ressuscitou o seu povo espiritualmente primeiro. Na sua segunda vinda, houve a segunda ressurreição definitiva, aí relativa às almas. A ressurreição da vida para a vida eterna. Aqui é a primeira ressurreição, a espiritual, ou seja, que reabilitou os filhos de Deus espiritualmente. Tá? Então, nós ainda, no caso eles, não nós hoje, né? Eles ainda estavam mortos antes da cruz, em transgressões, e o Senhor então trouxe vida. Pela graça vocês são salvos. Então veja, aqui o apóstolo Paulo se refere ao domínio do pecado, do velho homem, no que diz respeito à direção, ou seja, as motivações, as inclinações oferecidas pela carne em nossas almas, no caso, nas almas deles naquela época. Então, eles viviam a pura inclinação para o pecado, gente. Repito, não havia direção espiritual. Então, o pecado dominava, a carne dominava 100%. Então, esse é um dos aspectos do domínio. São as inclinações que a carne oferece para a alma. Como antes da cruz não havia direção espiritual, então as almas recebiam tudo o que a carne oferecia sem que houvesse um contraponto. Hoje existem as inclinações mais da carne? Sim, elas existem. Só que hoje existe o contraponto do espírito. Perceberam? Antes não. Antes não havia alternativa. Era apenas a direção da carne. Antes da cruz. Coloque isso na mente de vocês, tá? Antes da cruz não havia alternativa. Era apenas a direção da carne. É isso que Paulo está falando aqui. Então esse é um dos aspectos do domínio do pecado. Eram as inclinações da carne que dominavam totalmente o povo, porque não havia o contraponto espiritual. Só que da cruz em diante isso mudou, porque a partir da cruz houve, então, como eu falei, a primeira ressurreição, e os filhos de Deus passaram a ter a direção a partir do Espírito, que estava somado ao Espírito Santo, que, como eu falei agora há pouco, é um Espírito conosco, com o nosso Espírito. Então os filhos de Deus passaram a ter o contraponto. E é aí que surgiu a luta da carne contra o espírito, que o apóstolo Paulo se referiu aos Gálatas. Antes da cruz, não havia luta da carne contra o espírito. Havia apenas o domínio da carne e do pecado. Perceberam? Só que houve então a ressurreição, a primeira espiritual. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo.
Não é a ressurreição definitiva para a vida eterna. Aqueles estavam antes. Então Paulo está falando da ressurreição, da reabilitação espiritual. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, passou a haver a luta da carne contra o espírito. Então, a força do pecado passou a ter um contraponto, né? Então, havia o domínio, o desejo da carne, como eu falei, sempre vai existir. Mas antes da cruz não havia direção espiritual, não havia o contraponto espiritual. Então veja, o poder dominador que o pecado exercia tinha dois sentidos. A exacerbação do desejo, tá, pela concupiscência, e a imputação do pecado. Então, o pecado dominava duplamente. Primeiro, ele dominava os desejos. Como eu falei, não havia direção do espírito antes, né? E o pecado também imputava a condenação por causa da lei, que a lei veio ser a força do pecado, né? Então, a partir da lei, o pecado que já estava no mundo, ele passou a ser imputado, ou seja, passou a haver condenação. Então, todos estavam debaixo da condenação antes da cruz, por causa desse domínio duplo do pecado. O pecado, gente, ele trazia um desejo muito grande de fazer obras más. O fato da pessoa conhecer o pecado, esse conhecimento que aquilo era errado, que não podia fazer, isso trazia um desejo maior ainda pela concupiscência. Vocês estão entendendo? O Paulo trata disso, já vamos ler isso aqui em detalhes. Porque a lei, ela veio fazer isso, né? Ela trouxe o conhecimento. A lei em si não era o pecado, mas ela trouxe o conhecimento do pecado. A lei trouxe o pecado para a consciência do povo. Então, essa foi a força que o pecado teve a partir da lei, né? A força de dominar, né, com um desejo acima da média, vamos dizer assim, né? O desejo pelo mal, aquela inclinação pelo mal, todos tinham porque não havia a direção do Espírito. E o conhecimento, então, do pecado trouxe essa vontade ainda maior de praticar o mal. E, consequentemente, também veio a imputação do pecado. Veja, vamos relembrar biblicamente que a lei é a força do pecado. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a lei foi a força do pecado. Tá? Então veja, amados, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele fala dos dois aspectos da força do pecado. Esse aspecto de dominar com os desejos e também o aspecto de trazer a condenação. Estes eram os domínios que o pecado exercia. Vamos ver o Paulo falando disso no capítulo 7, então, de Romanos. Romanos 7, versículos do 7 ao 11. Que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. É o que eu acabei de falar. A lei em si não é o pecado. Só que a lei trouxe o conhecimento do pecado. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Está entendendo a força do pecado em relação à lei? A lei veio trazer isso. Ela trouxe a concupiscência para a mente das pessoas. Então as pessoas passaram a viver desejosas da concupiscência, desejando as obras más, porque a lei trouxe, a lei acendeu isso na mente do povo, é o que Paulo falou. Eu não conhecia, se não fosse a lei, eu não conheceria o pecado. A lei que trouxe esse conhecimento. Só que não é a lei que é o pecado. O pecado aproveitou a lei, entende? Para poder se acender na minha vida. É o que Paulo está falando aqui. É o domínio que o pecado exercia. 8. Mas o pecado, olha só, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Perceberam? Quando a lei trouxe a força ao pecado e o conhecimento do que era pecado, as pessoas passaram a ter mais desejo em praticar o mal devido ao conhecimento do mal. Por isso que Paulo fala,
A lei produziu em mim, o pecado, no caso através da lei, né? Produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Em todos os sentidos, inclusive, né? Versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Ué, irmão Cristiano, como assim Paulo diz que viveu sem a lei? Não é estranho isso? O apóstolo Paulo não nasceu dentre os judeus, debaixo da lei? Sim, gente, mais uma vez. Eu já expliquei isso algumas vezes, né? O apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo de uma maneira genérica. Ou seja, ele não está falando dele, Paulo. Ele está falando da humanidade. O que ele está dizendo? A humanidade vivia sem a lei, porque a lei veio a partir de Moisés, né? Antes de Moisés, a humanidade vivia sem a lei, é o que ele está dizendo. Então ele não está falando dele, Paulo, ele está falando do ser humano como um todo. Então antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri, porque a lei veio imputar. E ao imputar o pecado, no caso a condenação, a lei acabou trazendo também um desejo exacerbado pelo pecado. Entende? Então as pessoas passaram a ter um desejo muito maior de fazer o mal, porque a lei trouxe o conhecimento do pecado. 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. É o que Paulo fala, gente. A lei foi um ministério de morte e de condenação, porque ela veio para isso, para matar mesmo. Ela trouxe a morte, e se não houvesse então a graça, até os eleitos morreriam para sempre, como a perdição morre para sempre. Só que os eleitos de Deus foram salvos disso, porque o Senhor veio salvar o seu povo dos seus pecados, como vimos nos estudos anteriores. Tá? Então, o que deveria trazer vida, na verdade, trouxe morte por causa do conhecimento do pecado e das inclinações do pecado. 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ou seja, a morte se manifestou e passou a dominar a vida, inclusive dos eleitos de Deus, a partir do conhecimento do pecado, porque a condenação foi imputada. Então, amados, o pecado ele trouxe essa realidade porque ele deu força aos desejos maus. Os aspectos do domínio são esses. O domínio no que se refere a fazer as pessoas desejarem ainda mais o mal e o domínio da imputação da condenação. Então havia, antes da cruz, um domínio pleno, né? Esse domínio que consistia no desejo, no acendimento da concupiscência e também o domínio no que se refere à condição imposta pela antiga aliança. Como nós vimos nos estudos anteriores, antes da cruz todos eram pecadores justamente por causa desse domínio do pecado. Então veja, o pecado ele mantinha todos os filhos de Deus à mercê da ira. Por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Éramos como os filhos da ira, ou merecedores da ira nessa versão nova internacional, né? Éramos merecedores, filhos como os filhos da ira. Ou seja, os filhos de Deus e os filhos da ira, os filhos da desobediência, estavam em pé de igualdade. Porque, repito, não havia direção espiritual, havia apenas o domínio da carne, o domínio dos desejos maus e o domínio da condenação. Então todos, filhos de Deus ou não, estavam à mercê da ira, à mercê da condenação, à mercê da morte. Enfim, todos estavam antes da cruz, dominados pelo poder das trevas. Por isso que Paulo disse, né? Ele nos libertou do império das trevas, do poder das trevas. No caso, eles lá naquela época, né? Irmão Cristiano, nós não fomos libertos do domínio das trevas? Do ponto de vista da antiga aliança, não, porque nunca estivemos lá. Nós já nascemos na nova aliança. Entende? Então, a rigor, nós, em nossa era, não fomos libertos do império das trevas. Nós já nascemos com o império das trevas destruído. Perceberam? Eu posso dizer que nós fomos libertos de um tipo de trevas. Por quê? Porque antes de conhecer a graça, o nosso entendimento estava em trevas. Não é verdade? O nosso entendimento estava dominado pelas doutrinas humanas, religiosas, ateísmo, filosofias humanas, enfim, pensamentos que não vinham da palavra.
Entende? Então isso é um tipo de escuridão, mas era uma escuridão mental, né? Então por isso que Paulo fala, inclusive, da iluminação dos olhos. Porque quando você conhece a graça, os seus olhos espirituais são iluminados. Então a escuridão do conhecimento cai por terra. Neste sentido, sim, fomos libertos das trevas. Só que no sentido do antigo pacto, não. Né? Porque as trevas é isso, era a ira de Deus, a condenação, morte, pecado. Percebe? Esse domínio, né, que o pecado exercia sobre as pessoas, não havia direção espiritual. Então, realmente era um império das trevas. Foi um período de império de poder das trevas antes da cruz. Neste sentido, nós não fomos libertos, já nascemos livres. Tá? Então, amados, vamos lá. Com a retirada do pecado, como vimos no estudo retrasado, e a morte do velho homem, que tornou todos os filhos de Deus novas criaturas, que nós vimos na semana passada, né? Todos os filhos de Deus passaram a estar mortos para o pecado. Então veja, nós lemos Romanos 6,14 no início. Vamos então ler todo o contexto. No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo desenvolve maravilhosamente esse raciocínio. Então vamos entender isso? Vamos lá então. Romanos 6, do 1 até o 23. Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, continuaremos dando ouvido às obras da carne e fazendo tudo o que a carne manda para que a graça aumente em nossa vida? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, observem, como podemos continuar vivendo nele? Olha só, vamos analisar ponto a ponto aqui com calma, os principais pontos do que Paulo fala aqui. Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? É interessante quando a gente fala isso. Eu já vi muitas vezes pessoas do sistema debocharem, né? Mandarem mensagens, escreverem nas redes sociais debochando. E bota risos, kkk. Os caras falam que foram batizados na cruz, que coisa ridícula. Quantas vezes eu já vi isso? A pessoa fala isso, você vê a cegueira espiritual, né? A pessoa fala isso, ela não tem noção do que está escrito na Bíblia. Quantas e quantas vezes, ao longo desses anos, eu vi isso, né? A pessoa debochando, e o cara falou que foi batizado na cruz, que ridículo. Por isso devemos muito louvar a Deus pela revelação da graça. Porque a revelação da graça que o Espírito Santo nos deu abriu o nosso entendimento. Glória a Deus por isso, né? Então, todos os filhos de Deus foram batizados na morte. Por quê? O que foi o batismo? O batismo foi a morte do velho homem. Quando Jesus derramou o sangue dele, o velho homem dele morreu, o velho homem de todos os eleitos, de todos os tempos, morreu na cruz também, como vimos nas semanas anteriores. Então, a carne, ela não tem mais o poder condenatório. Ela não tem o poder de trazer morte para a alma. Ela não pode mais nos dominar nesse sentido. Por isso nós estamos mortos para o pecado neste sentido. 4. Portanto, fomos sepultados com ele. Perceberam? Na morte por meio do batismo. Que batismo? De João? Não. O batismo de Cristo na cruz. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Já vamos entrar nesse conceito, tá? Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, ou seja, ele morreu na cruz, todos os filhos morreram lá também, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, que já se cumpriu, como estudamos muitas vezes aqui. Mas hoje esse não é o assunto, né? Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem, a carne, a origem do pecado, né? Porque o velho homem é a natureza pecaminosa, foi crucificado com ele. O velho homem morreu neste sentido. Mais uma vez eu vou reforçar. Não é morte biológica aqui. É a morte como um agente condenatório. O velho homem, juntamente com a lei que dava força ao pecado, eram eles dois, né? O velho homem e a lei, os agentes de condenação que traziam morte e que colocavam os filhos de Deus em pé de igualdade com os filhos da perdição.
Então a carne perdeu esse poder porque a lei foi cumprida e se tornou obsoleta. Jesus disse: está consumado. Então ele consumou tudo que a lei exigia. Então acabou. Como nós vimos nas semanas anteriores, a lei que era a escrita de dívida foi pregada na cruz. Então acabou a dívida. Perceberam, né? O velho homem morreu, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Então veja, gente, o corpo do pecado ele foi destruído. Ele não tem poder mais de condenar. E não mais sejamos escravos do pecado, portanto. 7 e 8. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Quem morreu? Apenas Jesus? Não. Jesus morreu e todos os filhos de Deus, de todos os tempos, morreram do ponto de vista da carne com ele. É o que Paulo está falando aqui. Este foi o batismo, que é o batismo de Cristo em todos os seus filhos. Um só batismo. Por isso que Paulo fala: há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Não é o que Paulo fala escrevendo aos Efésios? Porque este único batismo foi o batismo para todos na cruz. Então quem morreu e todos morreram na cruz, todos os filhos, foi justificado do pecado. Então acabou o pecado, a condenação no caso, né? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, assim como não tem também sobre nós. Ah, Cristiano França, mas nós morremos até hoje. A carne morre biologicamente, mas nós seguimos vivos na eternidade, como já estudamos muitas vezes aqui. A principal morte, que é a morte da alma, foi aniquilada, acabou. Porque o velho homem morreu, ele não tem mais poder de matar eternamente. 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Perceberam? Acabou, ele morreu, acabou. Acabou o pecado. Acabou o poder do pecado na vida dos filhos de Deus. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. 11. Da mesma forma, perceba essa frase, da mesma forma, ou seja, assim como foi com Cristo, que ele morreu uma vez para os pecados e não pode morrer mais, considerem-se mortos para o pecado. Como você, que é filho de Deus, deve se considerar. Olha só a resposta, está aí na tua frente. Morto para o pecado. Você, meu irmão, você, minha irmã, todos vocês, todos nós, já nascemos mortos para o pecado. Porque nascemos já depois de toda a obra consumada. Aqueles irmãos que nasceram antes da cruz, eles de fato foram dominados totalmente pelo pecado, em todos os sentidos do domínio, e eles passaram a estar mortos para o pecado. Nós já nascemos nessa condição. Você entende essa questão que nós apresentamos nos estudos anteriores, de que a pessoa hoje, sendo filha de Deus, ela não pode se dizer pecadora? Não faz sentido. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nesse primeiro trecho que nós lemos aqui até o versículo 11, a gente pôde observar o Paulo deixando muito claro, olha, o velho homem morreu, nós morremos na cruz juntamente com Cristo, então não há mais condenação, tanto que no capítulo 8 ele fala, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, o Paulo vem desenvolvendo esse raciocínio para fazer ali a igreja e, consequentemente, todos que tivessem contato, né, com a sua carta, entendessem de uma vez por todas que Jesus morreu uma vez por todas pelo pecado, né? E matou então o velho homem. Então, todos ali deveriam se considerar mortos para o pecado. Diferentemente do que João disse, por exemplo, né? Se nós dizemos que não temos pecado, nos tornamos ou somos mentirosos. Nós tratamos disso no estudo passado, né? Diferentemente desse raciocínio que vem ainda da lei do Antigo Pacto,
Em graça, você tem que se considerar morto para o pecado, ou seja, morta para a condenação que o pecado podia trazer. Então, Paulo vem desenvolvendo esse raciocínio e apresentando essa visão. Olha só, gente, o pecado foi aniquilado. Então vocês morreram para ele, porque o velho homem de vocês morreu juntamente com Cristo. Só que veja, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo começa a falar de um outro aspecto do domínio. Ele fala justamente dos desejos que a carne pode impor. É aquilo que eu falei no início. A carne ainda tem o poder, sim, de impor os seus desejos. Só que agora nós temos o contraponto do Espírito. Então o Paulo, ele aproveita esse raciocínio que ele estava desenvolvendo aqui para falar que não tem mais condenação, que o velho homem morreu, o corpo do pecado foi destruído. Ele aproveita isso para ensinar a igreja a andar longe dos desejos da carne. Porque esse aspecto do domínio, ele permanece. A carne não pode mais dominar no que se refere a condenar, no que se refere a matar eternamente. Não. Mas ela pode ainda influenciar, mesmo os filhos de Deus. Sim, pode. E o filho de Deus, se não estiver preparado pela palavra, ele vai ser um alvo fácil para a carne, para que ele ande nos domínios da carne ainda. Mais uma vez, não é o domínio no que se refere a matar para sempre. Não é o domínio da condenação. Não, esse acabou para sempre. Mas a carne ainda tem desejos e esses desejos podem influenciar os filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, ele começa a tratar disso. Ele fala, gente, já que vocês morreram para o pecado, então não permitam que a carne faça o que quiser. Porque, amados, vamos lá, se não houvesse essa direção apostólica, provavelmente os irmãos iriam levar isso para o outro lado. A carne ia se aproveitar disso. Já que morremos para o pecado, então agora eu posso fazer o mal que eu quiser, que não tem problema. Olha, do ponto de vista de você perder a vida eterna, a gente sabe que não existe perder a vida eterna. Então, desse ponto de vista, você pode fazer o que você quiser. O próprio apóstolo Paulo fala, todas as coisas nos são lícitas. Então você pode fazer o que você quiser. Só que o Filho de Deus ele tem uma outra direção. A palavra ensina outra coisa. A não andar segundo a carne. Então Paulo aproveita esse raciocínio que ele desenvolveu aqui até o versículo 11 para falar disso. Olha, já que vocês morreram para a condenação, já que vocês não são mais dominados pela carne, já que agora vocês têm o Espírito ativado, então vivam pelo Espírito. Não deixem as inclinações carnais dominarem vocês. Versículo 12. Portanto, tá vendo? Portanto, ou seja, a partir de tudo que eu passei para vocês até agora, todo esse raciocínio que vocês agora estão entendendo, que morreram para o pecado de uma vez por todas, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Perceberam a questão do domínio? Então, mesmo depois da cruz, havia e há e haverá para sempre um aspecto do domínio da carne, que são as inclinações, os desejos. Então, por mais que a carne não possa mais nos matar eternamente, por mais que ela não possa mais nos dominar no que tange a condenação, etc., a carne ainda tem inclinações. Então, Paulo fala, gente, aproveitem essa ideia, esse raciocínio, essa grande revelação que vocês tiveram agora, que vocês não são mais dominados pela carne. Aproveitem isso para não darem mais ouvidos ao que ela quer. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, Deus, como instrumentos de justiça. 14. Pois o pecado não os dominará. Perceberam? Há dois sentidos em dominar. Dominar para a condenação, dominar para trazer morte, mas também dominar com desejos. Então esse aspecto do desejo, repito, permanece. Então tem que sim, amados, haver uma vigilância quanto a isso. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da lei havia o domínio pleno que vimos no início.
Tanto o domínio para condenar, quanto o domínio da exacerbação dos desejos da concupiscência. Hoje não tem mais isso, porque a lei caiu. Glória a Deus, né? 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Aqui vocês conseguem perceber, nós conseguimos ver claramente, a preocupação de Paulo com isso. Porque a carne tem essas inclinações, então as pessoas podiam levar para esse lado. Já morri para o pecado, então vou deixar minha carne fazer o que eu quiser. E aí a carne dominaria no sentido dos desejos e traria muitas más consequências. Destruição, tristeza, morte física, etc. Muitas consequências. Ela não podia matar, como não pode matar eternamente os filhos de Deus. Mas as consequências do plantio existem e existirão para sempre. Então Paulo fala, olha, vocês estão agora debaixo da graça, maravilha. Mas vocês vão deixar a carne fazer o que quiser por causa disso? Não. 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Aí Paulo está argumentando. Olha, o pecado, o desejo da carne, quando você vive nele, ele leva à morte. Só que no caso aqui, Paulo está falando da perdição. Dos filhos da desobediência que Paulo fala no contexto. Eles é que eram levados à morte porque eles não foram libertados do pecado. Só que os filhos de Deus, devido a essa inclinação, poderiam colher consequências em sua vida. E aí, vocês vão ser escravos então do pecado, viver colhendo consequências negativas, tristezas, angústias e etc. Porque o pecado ele leva à morte. No caso dos filhos da perdição, leva à morte eterna de fato. E no caso, o sentido de morte para os filhos de Deus é toda a decorrência má que pode vir da carne. Então vocês vão viver como filhos da justiça ou como filhos da perdição aí? Não, não pode. Vocês não podem dar ouvidos à carne. Quem dá ouvidos à carne é a perdição. Porque os filhos da perdição eles já têm essa inclinação para o mal. Enfim, 17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, ou seja, vocês foram antes da cruz, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, agora vocês obedecem ao evangelho. Maravilha, né? 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, antes da cruz, como nós lemos no contexto, no capítulo 7, ofereçam-nos agora que vocês estão em graça, na nova aliança, que o velho pacto caiu, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. 20 e 21. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Os filhos da perdição morrem eternamente por causa do pecado, porque Jesus não morreu por eles, E o fim é a morte. Agora, o Filho de Deus ele pode trazer um aspecto dessa morte, não morte eterna, porque não existe perder salvação. Mas ele pode trazer aspectos de morte, de angústia, tristeza e tudo mais, colher consequências ruins, que é um tipo de morte também, por falta de vigilância. Então o apóstolo Paulo ele traz isso à tona. É um cuidado, gente, apostólico, tá? Porque o Paulo poderia simplesmente trazer o conceito de que eles morreram para o pecado, ponto final. Mas o Paulo teve esse cuidado, gente, olha, tudo bem, morremos para o pecado, glória a Deus, está tudo certo. O velho homem morreu, nós morremos na cruz com o Senhor morreu uma vez pelos pecados, então acabou tudo isso, estamos livres. Mas vigie contra as inclinações da carne. Não é porque vocês estão em graça que vocês vão deixar a carne à vontade. E é aquilo que ele também escreve aos Gálatas, Não deem ocasião à carne por causa da liberdade de vocês. É o mesmo conceito que Paulo falou aos Gálatas, ele está falando aqui mais profundamente aos Romanos. Porque a graça traz de fato essa liberdade. Nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos, mas há uma direção do Espírito.
Esse é o sentido que Paulo está falando. Então, apesar de o pecado não mais nos dominar, apesar de o pecado estar morto e nós estarmos mortos para ele, existe ainda as inclinações da carne e nós temos que dizer não para ela. Ou para elas, né? Porque são várias inclinações. 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, servos de Deus, né? Aqui preferiram traduzir para escravo. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Porque a vida eterna é a consequência para todos os filhos de Deus. Percebe? Então o Filho de Deus ele é levado pelo Espírito às boas obras. Consequentemente, ele vai ter a vida eterna, mas não por ter feito boas obras. O Filho de Deus tem a vida eterna por ser filho. As boas obras são consequência disso. 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou esse salário na cruz para os eleitos de Deus, para a boa semente, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Percebe? Então, nós já nascemos mortos para o pecado. Aqueles irmãos viveram a transição. Eles nasceram debaixo do pecado antes da cruz e se tornaram mortos ao pecado. Nós, diferentemente, já nascemos mortos para o pecado. Então, o pecado não pode nos dominar no que se refere à condenação, no que se refere a nos matar eternamente. E o pecado também não pode exacerbar os desejos da carne, porque a lei não está mais em vigor. A lei que trazia esse grande desejo pelo mal. Apesar de não haver mais esses aspectos do domínio do pecado, os desejos da carne ainda existem e temos então que vigiar com eles. Esse é o ponto de Paulo aqui. Mas veja, o pecado acabou na cruz. Então você não tem que temer perder a vida eterna. Você não tem que temer perder a salvação, como o sistema pregou. Não existe esse conceito na Bíblia de perder salvação. Existe a vigilância contra a carne que tem os seus desejos, mas a carne não pode mais condenar e matar para sempre os filhos de Deus. Amém ou não? Glória a Deus, né? Eu quero encerrar então com Colossenses capítulo 1, verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Veja, essa palavra é para os irmãos da igreja primitiva. Nós, em nossa era, não fomos resgatados diretamente. Aqui, Paulo está, portanto, falando deles naquela época. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. De uma vez por todas. Foi feito na cruz de uma vez por todas o perdão dos pecados. Acabou. Não há condenação para nós que estamos na nova aliança. Estar em Cristo é estar na nova aliança e nós já nascemos nesta condição. Perceberam, abençoados? Então eu louvo a Deus pelo fim do pecado. Eu louvo a Deus que esse entendimento chegou até nós para que nós não mais tivéssemos medo disso. Eu, particularmente, na época da religião, eu vivia apavorado com essa questão de pecado. Por mais que eu fosse um religioso ferrenho, e eu era muito preocupado com as coisas, com a religião, com as obras e tal, ainda assim eu me via como pecador, achava que estava sempre debaixo do pecado e ficava com medo de Jesus voltar, achando que Cristo voltaria no futuro ainda, e por causa dos pecados eu ia ficar. Então eu vivia apavorado, e certamente muitas pessoas hoje ainda vivem assim, por não ter esse entendimento. Nós nascemos mortos para o pecado. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor Jesus por essa grande bênção em nossas vidas.